Seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? Meu nome é Marcelo Vieira. Desde já agradeço por assistir a nossa aula. Deixe o seu like se gostou. Se você se inscrever no nosso canal seria muito bom, porque o nosso canal continue a crescer, né? Ative também o sininho de notificações, que todas as vezes que postarmos aulas novas, você será comunicado. E também, desde já lhe agradeço para divulgar meu canal com as pessoas que estejam se preparando para o Enem e para outros vestibulares, de maneira que esse canal cresça e atinja o objetivo dele, que é ajudar as pessoas. Então, muito obrigado e vamos a aula. Muito bem-vindo ao nosso canal Biologia aqui. Vamos iniciar a aula de hoje com teorias evolucionistas, neodarwinismo e eugenia. Nosso canal é Biologia aqui. Bom, durante o século XX, a teoria evolucionista de Charles Darwin foi uma ideia bem aceita, no entanto, a explicação da evolução através da seleção natural apresentava ainda alguns pontos fracos, isto é, sem explicação. Mendel, contemporâneo de Darwin, enviou a este último uma carta onde explicava sua descoberta. Basicamente, o Mendel explicava que tinha descoberto o processo através do qual os seres vivos conseguiam dar origem aos organismos da mesma espécie, com diferenças entre si. Darwin não valorizou essa informação e, como tal, nunca foi capaz de explicar a forma como surgiam as variações entre os indivíduos da mesma espécie e nem como as transmitia às gerações futuras. Ou seja, o Darwin era muito inteligente, mas ele era uma pessoa extremamente arrogante. Nunca seja pretensioso achando que uma pessoa sem muita importância na sua concepção queira lhe ajudar ou possa lhe ajudar. Então, o Mendel, anos mais tarde, foi agraciado como o pai da genética. Ele que foi o cara que descobriu. E a única coisa que a teoria do Charles Darwin de seleção natural não se tornou uma lei é porque ele não sabia explicar como surgiram as diferenças individuais entre os indivíduos da espécie. Ou seja, o Mendel trouxe para ele um presente e ele não valorizou. Bom, então vamos explicar como é que se dá o neodarwinismo. Com o desenvolvimento da genética, foi possível explicar as ideias centrais da teoria de Darwin. O estabelecimento de conceito das mutações levou os geneticistas a encarar este acontecimento como a base das mudanças evolutivas. Assim, em 1940, foi estabelecida uma visão unificadora entre o darwinismo e os dados da genética, numa teoria denominada teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo. O que o Darwin falou que tinha? Que na natureza tinha uma variabilidade que ele não sabia explicar o que é. O ambiente iria atuar sobre essa variabilidade e iria selecionar aqueles indivíduos melhores adaptados. Então o neodarwinismo vem para corrigir os pontos falhos da teoria do Charles Darwin. Então a mutação, que é a ferramenta prima da evolução, e a recombinação gênica, ou seja, o crossing over, a produção de gametas, a reprodução sexuada, tudo isso juntamente com a mutação vai gerar a variabilidade genética que será colocada sob seleção no ambiente. Se ele for adaptado, sobrevive. Se não for, ele não sobreviverá. Bom, o que é a variabilidade? É o nível da diversidade do mundo vivo que a seleção natural atua. Segundo o neodarwinismo, essa diversidade tem como fonte primária a ocorrência de mutações e como fonte mais próxima a recombinação gênica. Pessoal, as mutações, elas ocorrem ao acaso. Nenhum ser vivo está livre da mutação, como também nenhum ser vivo está livre do processo de evolução. O processo de evolução é um processo inerente da vontade de qualquer ser vivo. Por quê? Porque isso ocorre ao acaso. E a recombinação gênica, pessoal? Ou recombinação genética. Essa figura aqui ilustra bem isso. Você tem vários patinhos pretos e surge um amarelinho ali, junto deles. Bom, mutação. O que a gente chama de mutação, pessoal? Mutação é qualquer alteração no material genético de qualquer ser vivo, seja ele DNA, seja ele um RNA. Então são alterações ao nível do genoma e passíveis de serem herdáveis, podendo levar ao aparecimento de características novas e favoráveis. Por que é podendo? A gente não pode afirmar que vai. A gente sabe que algumas mutações que ocorrem no DNA são mutações pequenas. Que mutações pequenas são essas? São mutações de ponto. Elas vão atingir apenas um nucleotídeo no DNA. E a gente, recordando da aula de síntese de proteína,
A gente sabe que o DNA serve de molde para um RNA mensageiro no processo que a gente chama de transcrição. E essa transcrição, pessoal, depois esse RNA mensageiro é processado, são retirados os intros, emendados os exons e vai ser enviado para o citoplasma nos eucariotos. E, consequentemente, vai ocorrer a tradução. O que é a tradução? É a junção do ribossomo juntamente com o RNA transportador, né, para fazer a ligação peptídica para fazer a proteína. No caso aí das mutações de ponto, o que vai acontecer? No RNA mensageiro você tem os códons, eles são compostos de 3 nucleotídeos. Se um nucleotídeo desse sofrer uma mutação, né, ou seja, uma alteração, que a gente chama de mutação de ponto, o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal, é que nem sempre a mutação vai levar a uma alteração no produto, né, proteico. Por quê? Existe o que a gente chama, né, 64 códons naquela tabela dos códons, né? E naquela tabela de códons a gente sabe que 3 são códons de finalização e um códon é um códon de iniciação, né? Então a gente tem 60 códons. Desses 60 códons, pessoal, alguns aminoácidos são traduzidos por mais de um códon e geralmente a última letrinha lá, o último nucleotídeo que é alterado. Então por isso que às vezes quando ocorre alteração lá de um nucleotídeo, uma mutação de ponto, nem sempre a mutação vai levar a alteração, né? O aminoácido lá vai ser traduzido como o mesmo. Então, voltando aqui ao nosso assunto de mutação, isso porque seus portadores, né, passarão a apresentar características que lhe permitem viver mais e reproduzir-se mais. As mutações são assim a fonte primária da variabilidade genética, introduzindo em regra novos genes ou alterando os já existentes, como consequência levarão ao aparecimento de novas características. Então você tem aqui, né, um cromossomo mostrando ali em amarelo uma região que sofreu alteração, só para ilustrar aí o conceito de mutação. Lembrando que cromossomo e cromatina são 2 estágios fisiológicos da mesma molécula do DNA. Cromatina, o DNA menos compactado, e cromossomo, o DNA muito compactado. Bom, algumas variabilidades relacionadas com mutação. Aqui nós temos alguns esquemas das Drosophila melanogaster, que são aquelas moscas da fruta, né? Notar que essa aqui tem olhos castanhos claros, essa daqui tem olhos estreitos e vermelhos, e essa daqui tem asas atrofiadas. Isso tudo aqui é fruto das mutações que ocorrem nesses seres vivos, né? Agora, nós vamos falar de variabilidade envolvendo o neodarwinismo. Todo mundo sabe, né, que quando você joga um inseticida, né, o inseticida é um composto produzido pelo homem de forma artificial, então nós estamos realizando aqui uma forma de seleção artificial. Então, numa população de insetos, né, pragas de uma lavoura, por exemplo, você tem variabilidade genética desses organismos. Quando você aplica o inseticida, o que vai acontecer? Aqueles que nasceram geneticamente fracos vão morrer e aqueles que nasceram geneticamente resistentes vão sobreviver. Então, no primeiro momento, ocorre uma queda muito grande na quantidade de insetos, né, na população, e aí aqueles que sobreviveram começam a reproduzir, e quando o cara vai jogar um inseticida, esse inseticida pode não fazer efeito e precisar de outro inseticida, ou então, o que os produtores fazem? Aumentam a quantidade. Então, já está comprovado no mundo, né, que inseticida não mata inseto, né? O inseticida vai matar os insetos que nasceram, né, geneticamente fracos, enquanto que aqueles que nasceram geneticamente resistentes, eles vão sobreviver. Então nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Podemos fazer a mesma analogia com relação ao uso de antibióticos. Antigamente o uso de antibióticos no nosso país, como é que era? Antigamente o uso de antibiótico era indiscriminado, ou seja, você chegava na farmácia, comprava o antibiótico que você quisesse e, consequentemente, você tomava o antibiótico por conta própria, tomava às vezes o antibiótico errado, tomava a dosagem errada e o que é pior, em horário errado. E isso fazia a mesma coisa do inseticida. Você ia selecionando as linhagens de bactérias que eram resistentes e aquelas fracas morriam. E isso provocava um sério problema no que diz respeito à saúde pública. Ao selecionar as bactérias resistentes, os antibióticos perderiam eficácia e seriam, né, ocorreria uma grande mortandade de pessoas nos quadros de infecção, né, hospitalar. Então, graças a Deus, hoje, né, no Brasil, a venda de antibiótico só pode ser feita com receita médica, a receita fica retida na farmácia
isso diminuiu consideravelmente o uso indiscriminado de antibióticos, né? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a recombinação gênica. A fonte mais próxima de diversidade nas populações é a recombinação gênica, que se obtém através da reprodução sexuada. Tal situação decorre durante o processo de meiose, né? A meiose é aquele processo no qual uma célula 2M vai se dividir e vai produzir 4 células, né? 4 células haploides. Então, pessoal, o que vai acontecer? Né? A meiose vai produzir 4 gametas e esses gametas são totalmente diferentes, né? A fecundação também é um processo que aumenta a variabilidade genética dos indivíduos através de novas, né, combinações gênicas. Então, pessoal, aqui nós temos um desenho mostrando 2 cromossomos ali, e esses cromossomos vão fazer o crossing over lá. Eles vão trocar fragmentos, né, e vai aumentar a variabilidade genética. Lembrando que o crossing over ou permutação só ocorre no processo de meiose. E ele ocorre em cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São os cromossomos que têm a mesma posição do centrômero e a mesma sequência de loci gênicos. Ok? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, pessoal, quais são os tipos de seleção natural que tem? Né? Nós temos alguns tipos de seleção natural e elas, né, vai atuar de forma diferenciada. O primeiro tipo de seleção natural que nós temos é a seleção estabilizadora, né? Essa seleção estabilizadora reduz a diversidade, mas não modifica a média. Então o que você tem? Essa curva que vocês estão vendo aqui em cima, aqui, ó, inicialmente, ela é chamada de curva de Gauss. Como é que funciona a curva de Gauss, pessoal? Ela é muito usada em genética, né, em evolução, para que a gente possa ordenar os genótipos, né, e fenótipos de acordo com a sua frequência. Então você pega aqui no início da curva aqui, você vai ter os indivíduos de menor estatura, se a gente for, né, calcular a estatura. Aqui no meio, como está em amarelo, os indivíduos de estatura mediana, e aqui no extremo final da curva, você vai ter os indivíduos com maiores estaturas, né? Então, os indivíduos de tamanho médio aqui no caso dessa estabilizadora vão ser favorecidos. Né? E os fenótipos, os menores, né, tamanhos e os maiores tamanhos não serão. Então o pico se torna mais alto e mais estreito, né, significando que houve uma estabilização desse tipo de fenótipo, ou seja, o fenótipo intermediário. Nós temos também um tipo de seleção natural chamada seleção natural direcional. Ela modifica o valor na média da característica, nesse caso, a direção a um tamanho maior. Então os indivíduos maiores aqui são favorecidos, ou seja, o extremo da curva de Gauss, e consequentemente o pico se desloca em uma direção. Então se você traçar uma linha aqui, ó, né, você vai ver que o pico aqui foi deslocado para a direita. Então por isso que a gente chama de direcional. E agora nós vamos ter aqui o último caso, que é a seleção natural disruptiva, que favorece ambos os extremos e produz 2 picos na distribuição de uma característica. Então eu vou favorecer os menores e os maiores, e os indivíduos intermediários vão diminuir consideravelmente. Então eu vou ter 2 picos. Isso que é uma seleção natural disruptiva. Bom, aqui você tem, né, a curva de Gauss mostrando, né, o fenótipo, o tipo de bico, os maiores, os médios e os menores. E aqui a coloração de coelhos, né? Marrom, marrom claro e brancos. Então você tem aqui, né, a distribuição desses 3 fenótipos. Então você tem a estabilizadora, que vai favorecer aquele fenótipo, né, intermediário. Eu tenho a direcional, que vai favorecer um dos extremos e vai deslocar a curva, né? E a disruptiva, que favorece os extremos da curva. Agora, a seleção natural pode ocorrer na espécie humana? Pode, né? Então nós temos um mapa aqui, esse mapa da África aqui, o que está em vermelho aqui a gente chama de zona de malária, né? É o que está em vermelho. A ilha de Madagascar também aqui, ó. E aqui a gente tem a frequência da anemia falciforme. Pessoal, lembrando que a anemia falciforme, ela é uma doença genética, né, que ocorre alteração, né, de um aminoácido na molécula de hemoglobina. E essa alteração de um único aminoácido, ou seja, apenas um códon foi alterado, né? Você vai trocar o ácido glutâmico por valina, vai provocar
uma precipitação das cadeias de hemoglobina e a hemácia dessas pessoas vai ficar falcêmica, ou seja, em forma de foice. Então, nessa região aqui, ó, que você está vendo em amarelo, laranja e vermelho, são as regiões que têm maior índice de malária e que têm maior frequência de alelo, ou seja, a malária está funcionando como uma seleção desse fenótipo de anemia falciforme, de maneira que os indivíduos com anemia falciforme, que teoricamente no ambiente sem malária seriam menores, né, não seriam os melhores adaptados, passam a ser nessa zona de malária, né, os que com uma frequência alta, ou seja, que a malária vai selecionar esses fenótipos aí, mostrando que a seleção natural também pode atuar na espécie humana. Bom, vamos falar um pouco sobre eugenia, tá, pessoal? Francis Galton, esse senhor que está aqui na foto, né? A teoria da eugenia surge em meados de 1800 com Francis Galton. Ele é primo do Charles Darwin, né? E que se dedicava aos estudos de hereditariedade e à transmissão das características pela hereditariedade. Essa técnica já era utilizada com espécies de plantas e animais, chamada de reprodução seletiva ou melhoramento genético ou seleção artificial, né, de espécies, de forma que os melhores indivíduos da espécie eram manipulados para que seus genes se reproduzissem, enquanto que outros eram evitados para que suas linhagens não continuassem. É o processo, pessoal, mais comum, né, que tem com relação à criação de gado, criação de cachorro, né, Yorkshire, Pinscher, né, Dog alemão, todas as raças, né, que a gente chama de raças, elas foram criadas através da seleção, né, direcional, ou seja, artificial. O homem que criou aquele padrão e quis manter aquele padrão. Bom, a ideia geral de Galton, né, era que a reprodução de gênios e de espécies melhores da humanidade, e essas teorias foram incorporadas por grupos que estavam incomodados com os diferentes problemas sociais e acreditavam que a solução, né, seria que as linhagens humanas fossem melhor selecionadas. Essa seleção, porém, tinha ideais discriminatórios e preconceituosos, com base para pensar como essa ideia de melhor, né? O projeto da eugenia foi apresentado ao mundo pela Grã-Bretanha e colocado em prática pela primeira vez nos Estados Unidos. E não podemos esquecer, pessoal, que o nazismo na Segunda Guerra, né, foi um caso de eugenia. Ou seja, a raça ariana seria a melhor raça, né, e as outras seriam inferiores. Então o Hitler queria exterminar principalmente os judeus, né, os negros, né, os asiáticos, enfim. Então isso ocorreu na humanidade. Então, no Brasil não só exportou a ideia, como criou um movimento interno de eugenia. Médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados da elite intelectual da época no Brasil viram na eugenia a solução para o desenvolvimento do país. Eles buscavam, portanto, respaldo na biogenética, ou seja, nos estudos e resultados de pesquisa de Galton, né, para excluir negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. Assim, apenas os brancos de descendência europeia povoariam o que eles entendiam como a nação do futuro. Aqui você tem uma foto, né, de trabalhadores, né, mostrando a diversidade genética que tinha, e essa mão de obra teria que ser melhorada pelo processo de eugenia. Bom, Couto via com maus olhos a imigração japonesa e anos mais tarde, em 1934, seria um dos responsáveis por implementar o artigo na Constituição da época que controlava a entrada de imigrantes no Brasil. Nos primeiros anos do século XX, porém, havia no Rio, então capital brasileira, a ideia de que as epidemias brasileiras eram culpa do negro, recém-liberto com a abolição da escravatura em 1889, gente. O que era, né, um absurdo, né? Hoje a gente entende isso como um absurdo. Quando se deparou com a tese orientada por Couto, o médico sanitarista Renato Kell, 1889 a 1974, considerado o pai da eugenia no Brasil, achou que a comunidade científica tinha que se esforçar mais. Ele acreditava na melhoria racial só seria possível com um amplo projeto que favorecesse o predomínio da raça negra branca no nosso país. Está aqui o senhor Renato Kell, né, uma pessoa inteligente, um médico sanitarista, com uma visão totalmente deturpada do que vem a ser, né, a formação de uma nação. Esse conceito materialista se desenvolve no século XIX, tanto com a teoria de hereditariedade dos biólogos raciais, como com a livre interpretação do pensamento de Darwin, seleção natural, que permite
a sobrevivência a quem se adapta ao ambiente e se transforma em sobrevivência da raça favorecida por fatores hereditários. Essas teorias científicas dão origem a práticas que depois serão utilizadas pela política racista. A eugenia, que significa, em outras palavras, higiene racial, que há de servir para combater a degeneração racial e melhorar a qualidade da raça, para tornar mais pura. No racismo, o perigo das misturas da raça está sendo uma obsessão. Pessoal, esse conceito de eugenia é tão retrógrado, tão idiota, né, que você não pode usar o conceito de raça para a espécie humana, porque raça você usa para animais. Gado Nelore, gato persa, cachorro Yorkshire, pastor alemão. Por quê? Nesses animais você consegue ter um processo que a gente chama de raça ou subespécie, na qual as características são bem marcantes. E na espécie humana você não tem como palpar algumas variáveis, como o conhecimento, como o seu psicológico, né? Então a eugenia, né, querendo produzir uma raça, isso é uma burrice, né? E não se deve nunca ter preconceito de cor, de credo, de religião, de gênero, né? A gente deve ter uma visão humanística, né? Todas as pessoas são importantes nesse planeta. Nenhuma raça é melhor do que a outra, nenhuma espécie é melhor do que a outra, nenhum país é melhor do que o outro. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Desde já agradeço a sua paciência, né? E de antemão peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você receba novas aulas assim que a gente postar. Meu nome é Marcelo Vieira, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado e até a próxima aula.